Seu colaborador acabou de se tornar pai ou mãe. E aí, você sabe quantos dias de licença ele tem direito? E no caso de adoção, será que muda alguma coisa? É por isso que hoje, no De Frente com o DP, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, na verdade, dois: licença maternidade e paternidade. Então, não deixe de ativar o sininho, inscrever-se no canal e vem comigo! E boas-vindas ao De Frente com o DP, seu ponto de informações da Solid sobre departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo, e para conversar tudo sobre esse assunto, eu estou aqui com a consultora e auditora trabalhista, Vanessa Soares. Olá, Luísa. Bora lá para mais um tema. Então, Vanessa, já vamos começar esclarecendo o que diz a legislação brasileira sobre licença maternidade e licença paternidade. Então vamos lá, do início, né? A fundamentação da licença maternidade, ela tá lá na CLT, no seu artigo do 392 ao 396, onde trata aí o prazo da licença maternidade. O artigo 473, no inciso 3º, ele traz ali sobre a licença paternidade. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, ela também trata tanto da licença paternidade quanto da maternidade. A licença paternidade, ela tem um prazo de 5 dias úteis, e esses dias podem ser prorrogáveis até 20 dias, se a empresa for adepta ao programa Empresa Cidadã. E no caso da licença maternidade, são 120 dias, também podendo ser prorrogáveis aí por mais 60 dias, totalizando 180, desde que a empresa opte aí pelo programa da Empresa Cidadã. E aí, partindo aí para um exemplo, né, a gente pode, no caso da licença paternidade, 5 dias úteis a contar da data do dia seguinte ao nascimento do filho. E no caso da licença maternidade, ele vai contar a partir do nascimento, ou no caso onde a mãe ou o filho ficarem internados, a data da licença maternidade ela começa a contar a partir da alta, da última, né? Se os dois estiverem internados, o último que receber a alta, a licença maternidade começa a contar a partir daquele momento. E quem tem direito a esses benefícios hoje, segundo a legislação? Tanto a licença paternidade quanto a maternidade, quem tem direito são aqueles empregados com carteira assinada, os contribuintes individuais, trabalhadores rurais, autônomos, empregada doméstica, também tem direito. E é importante destacar, Luísa, que aqueles que detêm a guarda judicial e os adotantes também fazem jus, né, à licença maternidade e paternidade. E aí, um ponto relevante é que, no caso de natimorto, a mãe tem direito à licença maternidade de 120 dias, e no caso de aborto espontâneo, tem ali a licença de 14 dias, aí, 2 semanas, para a licença maternidade. E Vanessa, quais documentos os colaboradores precisam entregar para terem direito a essa licença? No caso dos colaboradores com carteira assinada, eles precisam apresentar ao departamento pessoal a certidão de nascimento do filho, para que a empresa faça ali o registro corretamente da licença maternidade. Então, porque a licença maternidade é um benefício previdenciário. Então, a empresa ela vai pagar a funcionária, mas ela vai deduzir esse valor da guia dela de INSS. Então, ela vai apresentar ali a certidão de nascimento, e naqueles casos que a gente falou anteriormente, do filho e da mãe precisarem ficar internados, a data da alta. Então, ela precisa entregar ali o relatório com a alta médica para que seja dada entrada na licença maternidade a partir daquela data. No caso da licença paternidade, ela não é um benefício previdenciário, ela é um ônus ali da empresa. Então, o colaborador ele vai apresentar a certidão de nascimento do filho, e aí ele vai fazer jus a 5 dias úteis a contar da data seguinte ao nascimento do filho, tá? Para aquelas contribuintes que a gente citou anteriormente, que é o caso da empregada doméstica, do contribuinte individual, ou da própria desempregada, mas que também ainda continua no período de carência, ela vai dar entrada diretamente no INSS e o pagamento é feito direto pela instituição. E aí, esses outros contribuintes não têm, né, a licença paternidade, que, como eu disse, ela é um ônus da empresa. Vanessa, vamos conversar agora um pouco sobre novidades. Há muita discussão sobre ampliar a licença paternidade e ainda incluir novas configurações familiares nessas questões das licenças, né? A gente pode conversar um pouco sobre isso?
Claro, Luiz, e assim, não é tão novidade assim, porque já existem projetos que vêm sendo discutidos no Senado desde 2016, sobre a ampliação da licença paternidade, né, para que o pai ali também participe mais desse momento, divida essa questão da licença junto com a mãe, e também aquela adequação em relação aos novos formatos de família, que são os casos, por exemplo, da união homoafetiva. Então, a gente já tem, inclusive, entendimentos do STF, onde nos casais homoafetivos, há ali aquela questão os dois podem usufruir da licença, sendo que um opta pela licença, aquele que optar pela licença maternidade, o outro opte pela licença paternidade. Então, a gente já tem decisões nesse aspecto. Em relação à licença paternidade, algumas categorias, né, já prevêem essa ampliação via convenção coletiva. Então, esse aumento aí para, às vezes, 10 dias, 15 dias, já tem previsão em convenção coletiva. Mas das licenças, a paternidade é que vem mais sendo discutida nos tribunais para que essa ampliação da licença seja algo legal, assim como a licença maternidade seja aplicada aí a todos os colaboradores de carteira assinada. Mas isso ainda é uma discussão que eu acredito que ainda vai demorar um pouco para ser pacificada e ter alguma legislação que amplie essa licença. Certo, Vanessa. E quais são os cuidados mais importantes que o DP precisa ter na hora de formalizar essas licenças? O departamento pessoal, ele precisa cobrar ali, né, dos colaboradores a documentação necessária para que ele possa registrar para fazer o pagamento corretamente, tanto da licença paternidade quanto da maternidade. Então, por exemplo, ter a certidão de nascimento do filho, a alta hospitalar nos casos, né, de internação, no caso de aborto, ter o atestado oficial com o motivo, explicando o motivo, para que o departamento pessoal ele preste as informações ao E-Social para que a licença maternidade seja paga adequadamente no contra-cheque, seja deduzido da guia de INSS. E no caso da licença paternidade, que conste ali certinho no contra-cheque esse direito, né? Porque por mais que seja um ônus do empregador, que conste discriminado no contra-cheque que o empregador fez o pagamento de forma devida. E além disso, é importante que a empresa tenha, né, como a gente sempre reforça, né, políticas claras para que o colaborador saiba quais são ali os direitos dele, mas também as obrigações, que ele tem prazo para apresentar. Então, muitas das vezes, a certidão demora a chegar ao departamento pessoal. Então, ter uma liderança, né, bem ciente do processo para que ela possa orientar a equipe dela, né, quanto aos prazos de entrega, para que evite isso, qualquer tipo de ruído, né, de transtorno aí em relação às informações e ao tempo para envio também para o E-Social, né, o prazo de envio para o E-Social. Tá, Vanessa, então a gente entendeu quais são as obrigações legais com relação à licença maternidade e paternidade. Mas eu tenho reparado que algumas empresas estão se sobressaindo quando o assunto são essas licenças, né? Então, quais boas práticas você tem visto por aí que vão para além das obrigações legais? Ótimo, Luiz. E algumas empresas, elas realmente têm investido muito em benefícios para os pais, né, para as mães que estão retornando ao trabalho após esse período. Então, a gente comentou sobre isso quando a gente falou sobre o programa Emprega Mais Mulheres, que é a questão da flexibilidade no retorno ao trabalho, com horários mais flexíveis. A gente falou das empresas que optam aí pelo programa Empresa Cidadã, que permitem que os pais também compartilhem da licença junto com as mães. Então, esse acolhimento, né, das empresas, por entender esse momento que o colaborador está passando ao se tornar o pai e a mãe. Então, isso tem tornado as empresas mais cidadãs, vamos dizer assim, né, acolhendo esse momento. No caso, por exemplo, das mães, né, que sofrem um aborto, algumas empresas estendem também esse período para que ela possa se recuperar
minimamente, né? E retornar às atividades também, uma jornada mais flexível, possibilitando o home office, por exemplo. Então, tem muitas práticas, né, que as empresas podem adotar de acordo ali com o seu negócio, de acordo com o seu objetivo, enfim. Então, tem muitas oportunidades hoje das empresas olharem com mais cuidado para esses colaboradores, para esse momento tão importante. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por esclarecer assuntos tão importantes, né, para o departamento pessoal e hoje, né, para os colaboradores também. Luísa, fico muito feliz em ter contribuído e contem comigo. E para você que chegou até aqui, saiba que a Solids tem algumas soluções voltadas para essas questões de licença maternidade e paternidade. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essas soluções ou ainda tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe de conferir os links que eu deixei para você na descrição desse vídeo. Aproveite para curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus colegas e até o próximo De Frente com o DP.